Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o programa Quebrando a Lâmpada. Este programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. E agora de cara nova, aqui na Rede TV Paraná. Este programa que é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Agradecer muito, fortemente ao BRDE, a toda a diretoria, por se engajar nesse projeto que visa mostrar a potencialidade das empresas de inovação, de tecnologia aqui do Paraná e do Sul para todo o Brasil e para todo o mundo. E também do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Brasil. Obrigado, CREA, por estar engajado conosco nessa jornada. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar o nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo desse programa. Conteúdos fantásticos com mentes brilhantes e empreendedores que estão passando conosco e trazendo a sua jornada aqui nesse programa. A palavra que define o nosso episódio de hoje é transformação. E por isso eu estou aqui com Simone Camargo, profissional com mais de 15 anos de experiência em empresas francesas nas áreas contábil e financeira e desde 2002 atuando no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. À frente de projetos nas áreas de inovação e sustentabilidade, ela é responsável por iniciativas como o Programa de Inovação Aberta, o BRDE Labs. Aliás, um belíssimo programa que ela vai nos contar ao longo desse programa sobre essa jornada. E esse programa vem transformando o ecossistema de startups e tecnologia no sul do Brasil. Seja muito bem-vinda, Simone Camargo. É uma alegria ter você aqui, a gente que já se conhece há um bom tempo. Estivemos juntos em uma grande multinacional também. E você estar aqui hoje para mostrar essa sua jornada empreendedora e inovadora, bem como falar dos projetos super poderosos e importantes para o ecossistema de inovação do sul do Brasil. E, de novo, obrigado pela tua presença. Fala um pouquinho aí, quem é a Simone Camargo, fala um pouquinho dessa tua jornada. E, de novo, muito feliz com a tua presença aqui. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em falar em meu nome e também do BRDE, que é um banco de desenvolvimento da região sul e cuja inovação e sustentabilidade são dois assuntos assim, muito caros para a gente lá no banco. Bom, eu realmente já tenho, a minha jornada já é longa, já são 40 anos de trabalho, assim, desde que eu comecei a minha carreira profissional, sendo que os primeiros 15 anos foram em duas empresas francesas, uma no Rio de Janeiro. Eu estou aqui em Curitiba desde 98, então há 27 anos, mas comecei a minha trajetória, fiz faculdade no Rio de Janeiro. E trabalhei em duas empresas francesas, no Rio de Janeiro na Air France e aqui em Curitiba na Renault, onde a gente se conheceu, inclusive. E essa experiência com essas empresas francesas, e desde 2002 estou no BRDE. Eu acho que essa experiência com empresas francesas, nesses primeiros 15 anos, me trouxeram também uma bagagem que você acaba carregando, que eu carrego até hoje, Isso eu vejo, assim, 40 anos depois desse trabalho, de trabalhar, como cada pedacinho da sua jornada profissional impacta no produto final que você entrega até hoje. E os conhecimentos vão se conectando, Dessas empresas multinacionais, eu acho que eu carrego também, bate muito com o meu perfil pessoal, essa questão de organização, de planejamento, de respeito dos custos. Acho que também é uma gestão voltada para as pessoas, aberta ao diálogo, com certo pioneirismo, vanguardismo, eu acho, também nas questões pessoais e trabalhistas, na relação com os colaboradores. Na Renault, por exemplo, acho que tem um fato que eu fui contratada grávida, então, em 1998. Ele sabendo que eu trabalhava, não foi escondido. Então, eu acho que isso também é uma questão de valorizar a pessoa, de entender o profissional, e o profissional também é uma pessoa com a sua vida pessoal, Certo. Então, achei que foi muito... Isso cria também, acho, uma fidelidade à empresa, e ao negócio que você está atuando.
Que bacana, é importante, né, Simone, essa bagagem, né, inclusive internacional, o limite é o mundo, e você trazer essa experiência também para o país, né, para o Brasil, ou seja, eu vejo que essa importância das empresas multinacionais nesse sentido, se tu puder falar um pouquinho também, alguns pontos que acredito que foram importantíssimos, inclusive na tua carreira profissional, e também como que essa bagagem, não só numa empresa, de ter atuado numa empresa internacional, mas de ter atuado numa empresa, né, privada, e depois esse ponto de virada para vir para dá para dizer, uma empresa pública, né, porque o BRDE acaba sendo uma empresa pública. Como é que é isso? Quer dizer, fazer essa conexão realmente desse aprendizado internacional e de uma empresa privada para a empresa pública. Essa questão da empresa internacional é interessante. A minha experiência são empresas francesas que vieram para o Brasil. Então, eu nunca trabalhei fora do Brasil, mas trabalhei na França, dentro do Brasil. Porque as empresas, nas duas épocas que eu trabalhei, tanto a Renault quanto a Air France, elas tinham a liderança, os líderes, os gerentes vinham da França, os diretores. Então, eles impunham, no bom sentido, uma cultura de como eles trabalhavam lá, em termos de metodologia, de sistemas, de controles, de formatos, né? Por exemplo, eu acho que tanto na Renault quanto na Air France eu via muito também essa questão das decisões colegiadas. Eu acho que isso também é bem importante, né? Os comitês são espaços de decisórios e de pensar para o futuro muito ricos, né? Porque tem muita troca e tem muita experiência trocada ali. Então, isso eu vejo como um fator bem característico e que fui encontrar de novo no BRDE, quando eu vim para a empresa privada. Eu acho que a virada de chave da empresa, no meu caso, da empresa privada para a empresa pública, foi um pouco voltado, na época, por questões pessoais, para poder conciliar um pouco melhor a vida pessoal com vida profissional, maternidade, todas essas questões que a gente também não consegue, não são coisas separadas, né? Não consegue dissociar, né? E encontrei no BRDE um campo de trabalho impressionantemente rico, né? Então, em todas as áreas que eu já trabalhei, eu comecei no banco na área de concessão de crédito. Então, e a cada projeto que você analisa, você visita o empreendedor, você visita o município, você conhece os fornecedores, então você tem uma visão de Estado e de negócios e de pessoas que é extremamente rica, né? Então, isso te abre a cabeça enormemente, né? E essa visão de que o banco é banco de desenvolvimento é verdade. O banco leva o desenvolvimento, realmente, para todos os municípios e para todas as regiões dos estados em que ele atua. Então, isso, assim, eu comprei por uma possibilidade, uma ideia, mas se abriu para mim um horizonte extremamente rico e de trabalhos realmente com propósito, né? Que você realmente devolve para a sociedade o seu trabalho. Isso é muito interessante, muito bacana. Que bacana, né? Ou seja, surpreendeu positivamente, né? Uma expectativa. Como eu também eu não sou do Paraná, né? Então, quando eu vim para o Paraná, eu não conhecia o BRDE. Eu fiz o concurso, mas eu não conhecia o BRDE em todas as suas dimensões, com profundidade. Então, quando eu cheguei lá, realmente se abriu um horizonte, tanto que estou lá até hoje, né? 23 anos já se passaram. Que legal. E a gente vai falar muito ainda sobre o BRDE, sobre os projetos importantes, né, para o ecossistema das empresas inovadoras do Sul. A gente vai falar isso nos blocos seguintes. Mas só queria sublinhar algumas coisas que comentou, e aí trazendo um pouquinho da minha experiência. As reuniões lá no início, quando a Renault veio para cá, eram uma torre de Babel, né? Você falava ali no mínimo com 6, 7, 8, quiçá 10 culturas naquela mesa, discutindo um projeto. Ou seja, é um aprendizado fantástico, né, Simone, de você conhecer, inclusive, o mindset de cada uma das culturas. Isso é uma coisa, eu achei fantástico, isso que creio que me despertou e me fez, assim, realmente ter vários pontos de virada. Como é que foi isso para ti? É isso, sem dúvida. Eu estava falando dessa questão da jornada, da trajetória, né? Tem um ponto, tem uma pedra original lá, um ponto de partida, que por um acaso de destino eu nasci na França. E isso me fez, ao longo, meus pais são brasileiros. Que bacana. Eu tenho nacionalidade brasileira, eu sou brasileira, mas nascida na França. Olha só.
E esse fato de ter nascido na França me fez... Todo mundo perguntava se eu falava francês. Então, aos 16 anos, eu resolvi estudar francês. Na época, eu fiz vestibular em francês, ainda existia essa possibilidade. E esse curso de francês, que me abriu oportunidade em várias empresas, as 2 empresas, né? Então, abriu realmente, foi... É engraçado como as coisas se conectam sem você saber, né? Olha só que bacana. O mundo conspira, né? Quer dizer, tem aquela frase que diz assim, ó, faz a tua parte bem feitinha que o mundo vai fazer a parte dele, né? Exatamente. Que legal, eu não sabia. É uma novidade que tu traz aqui no Quebrando a Lâmpada. Cette histoire lá, c'est magnifique, ó. Ou seja, história magnífica, bacana, legal, muito interessante. Tu nasceu no Rio de Janeiro e depois acabou vindo para o Paraná? Não, eu nasci em Paris. Desculpa, tu nasceu lá, mas depois tu veio morar no... Daí vim morar, meu pai era militar, a gente... Entendi. Morou em várias cidades, mas sempre morei em capitais, nunca morei em cidade menor. Depois, os últimos 18 anos, de 15 aos 33 anos no Rio de Janeiro, e de lá para cá, estou aqui no Paraná. Que bacana. Então, é uma trajetória... Muitos anos já, né, gente? Sim. A gente já estamos quase finalizando o primeiro bloco, mas se tu puder já falar assim, então, já agora entrando, né, nas operações do BRDE, você participou de várias áreas, várias funções dentro do banco, né? Se puder já dar uma primeira pincelada sobre isso e a gente finaliza o primeiro bloco, e no segundo bloco daí a gente mergulha um pouquinho mais sobre isso. Como é que foi esse início do BRDE? Bom, no BRDE, eu entrei na área de concessão de crédito, é onde as pessoas entram, onde os analistas, os técnicos entram na área de concessão de crédito, para você entender o coração da atividade do banco. E você ganha toda essa bagagem nesse relacionamento e nessa análise de números, de balanços. Então, é ali que... E assim também foi a minha trajetória. Depois de 11 anos na concessão de crédito, eu fui para a área de recuperação de crédito. Então, na parte de cobrança, acompanhamento de projetos, que é uma outra visão, né? Então, de um projeto que você imagina que vai ser bem sucedido, às vezes nem sempre é. Tem os riscos, Tem os seus riscos. E fiquei os 5 anos lá e hoje estou 6, 7 anos na área de planejamento. Mais especificamente com a responsabilidade de desenvolver, elaborar, estruturar e acompanhar projetos na área de sustentabilidade e inovação. Então, na área de sustentabilidade, a gente dá o destaque para o programa BRD Labs. E na área de sustentabilidade, na área de inovação, BRD Labs, e em sustentabilidade a gente tem projetos relacionados ao nosso Fundo Verde, que é um instrumento também bem interessante do banco para apoio a projetos de cunho socioambiental e climático. Então, que legal, a gente vai, com certeza, nos próximos blocos, falar desses 2 projetos que são importantíssimos. Eu conheci quando estive na Secretaria de Inovação, o BRD Labs, que é fantástico, vários cases de sucesso, né, e o Fundo Verde também. Legal, muito obrigado pela tua presença, né, Simone? Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador. Cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. Essa conversa inspiradora que vai realmente mostrar muitos caminhos para vocês pesquisadores, vocês startupeiros, vocês empresas de inovação. Estamos conversando aqui com a Simone Camargo para ela falar dos belos projetos do BRDE, né, dos encaminhamentos que as empresas, né, possam, né, realmente conhecer mais do BRDE e tirar as dúvidas, ir até o banco, ou seja, e essa entrevista aqui visa isso também, mostrar esses caminhos. A gente conversava
sobre, né, essa missão do BRDE. Então, se tu puder um pouquinho falar do BRDE e da missão principal, inclusive tu trouxe um relatório aqui, se puder falar dele, que isso que é legal, as pessoas eu queria que tenham acesso, né, no próprio site ou mesmo no banco, para entender, né, a quantidade de entrega concreta que o BRDE já fez. Fala um pouquinho disso, então, Simone, nesse início do segundo bloco. Uhum. Bom, então vamos falar do BRDE, né? O BRDE é um banco, como o próprio nome diz, é o Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul. Ele foi criado em 1961, então é um jovem senhor de 64 anos. É um banco de desenvolvimento e ele tem uma particularidade, é um banco público de desenvolvimento e ele tem uma particularidade que ele pertence aos 3 estados do Sul. Então, os donos do banco são os governos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Essa estrutura do capital de três. Então, a gente atua, os nossos projetos, os nossos financiamentos são na região sul e também no Mato Grosso do Sul, que é um estado que faz fronteira com o Paraná, e a gente também tem uma atuação nesse estado, também com recursos do FCO, apesar do Mato Grosso do Sul não ser dono do capital do banco. Então, a gente tem 3 agências, a nossa estrutura organizacional, a gente tem 3 agências, uma em cada capital, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, mas a gente consegue uma atuação bastante capilarizada porque a gente tem parceiros dentro do estado. Então, para você ter uma ideia, hoje, 96% dos municípios da região sul têm financiamentos do BRDE. Então, é uma atuação bastante capilarizada. Bem capilarizada, mesmo, né? Então, esse aspecto do desenvolvimento está ticado, né, em todas as regiões do estado. Essa capilaridade também nos permite a gente fazer financiamentos. A gente atende pessoas jurídicas, o atendimento do banco é para pessoas jurídicas e para pessoas físicas apenas para produtores rurais, então projetos na área do agro. E essa capilaridade justamente nos permite a gente ir no menor crédito também. Então, a gente atende desde a grande empresa, a empresas de todos os portes, mas a gente também atende o produtor rural, também de todos os portes, mas tem bastante operação de valor não alto, né? Sim, para o pequeno produtor. Exatamente. Que precisa muito disso, né, Simone? Muito. Tem essa dificuldade. E como a gente não tem agência, a gente tem equipes que visitam as regiões, então tem bastante conhecimento das regiões, mas a gente tem, sobretudo, parceria com outros agentes locais. Então, a gente tem convênios operacionais com o Cressol, por exemplo, Sicredi, para fazer operações compartilhadas. Então, isso é um aspecto bem significativo do banco. Ele opera os recursos que vêm também de outros órgãos, inclusive internacionais, é isso? Esses fundos, e aí opera, né, com empresas como essa que tu comentou, lá na ponta. Isso. Essa questão dos fundings é bem interessante também. Eu, como te falei, entrei no banco em 2002. Quando eu entrei, o banco, os recursos que o banco emprestava vinham prioritariamente do BNDES. Então, o BNDES desenhava as políticas, os recursos, e a gente fazia o repasse local, os financiamentos locais. Com o passar do tempo, hoje a participação do banco, do BNDES, nos fundings que o banco aplica, está em torno de 50% a 55%. Então, esse outro espaço de 45% foi preenchido por outros fundos, o que ampliou a nossa gama de possibilidades de financiamento. Então, dos 55% do BNDES, 15% hoje são de recursos próprios do BRDE, então o BRDE também aporta os seus próprios recursos. A gente ampliou também uma linha bem interessante de fundings internacionais, que trazem com eles também toda uma assistência técnica, um olhar muito cuidadoso nas questões socioambientais. Então, tanto na concessão do crédito, quanto no acompanhamento. Então, isso é bem interessante. O BRDE também é na área de inovação, que é o nosso... o BRDE é o líder no repasse de recursos da FINEP. Até 2024, apesar de ter atuação... Isso no Brasil, apesar de ter atuação só na região sul, a gente era o maior repassador de recursos da FINEP. Então, isso também nos permitiu desenvolver toda uma expertise da equipe técnica, de reconhecimento de projetos que podem ser enquadrados nas linhas da FINEP e também na assistência ao próprio empresário. Então, às vezes, o empresário vem com uma ideia de um projeto que não se enquadra como inovação, mas na visita, na conversa, a equipe técnica, não, mas isso aqui é inovação, isso aqui é financiável. Então, é muito interessante. Às vezes até ele bascula ali, dá uma ajustada. Exatamente. Que é bom para ele, para inclusive entrar dentro da linha de
Exatamente. Que joia. Eu acho que isso também é um diferencial do BRDE. Hoje a gente está sem recurso de inovação por questões de limitação de limite, mas estamos sem limites, por questões de determinação do governo federal mesmo, assim, de aplicações de recursos de inovação em outras regiões. Então, no momento, a gente está sem esse recurso para aplicar, mas a gente tem muita expertise nessa área de inovação. Quer dizer, tem uma vertical, inclusive, até, eu não gosto muito da palavra, mas enfim, de orientação, ou de uma consultoria técnica até, ou seja, são pessoas que entendem do mundo da inovação, do mundo das empresas inovadoras e acabam, não é simplesmente aquele, eu te empresto dinheiro, tu vai lá e faz, não. Tem um trabalho além disso, né, Simone? Tem, que a gente poderia chamar, a gente chama de sistema, poderia chamar de um smart money. Smart money, que o banco traz isso dentro da sua é do papel do banco, das equipes que atendem esse smart money. Então, isso é bastante interessante e é muito claro isso, não é discurso. Sim. É de verdade. E certamente a receptividade dessas empresas que vêm, esse smart money para elas é importantíssimo, né? Porque ele é um serviço associado do banco, de uma certa forma, né? Totalmente. Que não vai ter, né? Totalmente. O nosso papel é buscar soluções para financiamento, para fomento. Se a gente não tem a linha ou se a gente não tem capacidade de apoiar aquele empresário, aquele cliente, a gente pode indicar os fundos que o banco participa. A gente é do Sistema Paranense de Fomento, né, também junto com a Fomento Paraná. Então, sim, a Fomento Paraná também tem toda uma linha de crédito, também de microcrédito. A gente tem linhas complementares, que isso também é bem importante para atendimento do empresário. Para o mesmo público ali, as MPS, por exemplo, as microempresas. Exatamente. Então, a gente tem essas possibilidades todas, que é bastante interessante. Simone, é um ponto também que é uma dor que eu senti na pele também, enfim, enquanto empreendedor e enquanto estive também em Pato Branco, né, sabe, eu atuei como secretário de inovação lá, que é muito forte na área de empresas de tecnologia também, no governo do estado. E ainda tem acho que tem que ter uma desmitificação, ainda há um mito ainda. Não, banco é complicado, é burocrático, é difícil, eu não tenho garantia. Se tu puder falar um pouquinho, né, e aí eu, né, já vou assinar embaixo antes de te ouvir. O BRDE ele desburocratizou muito isso, né, o acesso ao crédito está muito mais, digamos, simples, além do smart money. Fala um pouquinho disso, dessa questão. Tem um mito, né, não, vai lá, é difícil, o juro é alto, eu não tenho garantia, como é que eu vou conseguir enfim, fala um pouquinho disso. Eu acho que essa pergunta é bem interessante. Tem um lado que às vezes acham que o BRDE só atende grandes empresas. Pois não é verdade. A gente o primeiro mito aí que tem que derrubar. Se você pegar em valor, maior valor, o BRDE contratou em 2024 6 bilhões. Desse valor, metade é para o agronegócio e as grandes empresas, que são as grandes cooperativas pela própria vocação, tem uma participação grande nesse total financiado, vamos dizer. Sim. Mas se você pega em número de contratos, esse número já as grandes empresas respondem por 1% do número de contratos e 70% são de pequeno porte ou de produtores rurais e mais pequenas e médias. Então, dá quase 90% na capilaridade, na diversificação. A gente tem um atendimento muito grande para outros portes, tanto de produtor rural quanto de empresas. E, em termos de atuação mesmo, o BRDE tem fundos garantidores. Então, isso é uma coisa que a gente é importante. Para a garantia, que às vezes é uma questão... Ele não tem, né, esse recurso. Exatamente. Então, a gente o FAG, o FAMP, o FGI. Então, o banco ele trabalha com essas possibilidades de garantia. O próprio nascimento, digamos assim, do programa BRDE Labs, ele também veio dessa necessidade, dessa constatação, não necessidade, de ter um instrumento também não creditício que pudesse dar apoio a todo esse ecossistema de inovação. Tá? Então, a gente atua no financiamento, porque a gente financia inovação. A gente tem participação em fundos de investimento, em FIPs de participação. Então, por exemplo, Criatec 3, Criatec 4, a gente atua nessa área. A gente apoia eventos de inovação. E também a gente criou o programa BRDE Labs, que depois acho que a gente vai falar com um pouco mais de profundidade. Sim, a gente vai falar do BRDE Labs no próximo bloco. Para finalizar esse bloco, muito obrigado aí pelas informações.
Então você, startupeiro, você que tem uma empresa inovadora, eu conheço várias, né, que foram buscar o recurso aí, isso nos anos, ou seja, de longa data, e catapultaram os seus negócios a partir do smart money e também dessa conexão com o BRDE. Porque tem que ter fomento, né? No radar lá não é só competência, um bom produto, tem que ter fomento. Sem fomento não consegue avançar. Mas se a gente puder finalizar esse bloco, você falando, você trouxe um relatório, puder falar um pouquinho dele também, que ele deve consolidar alguns números, né, anuais, e dizer para as pessoas onde que eles encontram, né, esse relatório físico ou virtual, por favor. Se quiser mostrar também, fica à vontade. Aqui. Bom, então, aqui a gente tem o relatório de administração e socioambiental do BRDE. Esse é um documento anual que é publicado pelo banco. Ele está disponível no site do BRDE, brde.com.br. Ele traz as grandes linhas de atuação do banco, né? Como, por exemplo, eu te falei que a gente contratou 6 bilhões ano passado, foi um número recorde, né? O BRDE tem tido uma performance crescente muito interessante ao longo do tempo. Isso significa que a gente está levando mais desenvolvimento para todo o Estado, né? Uma coisa importante também a gente tem hoje 42 mil clientes ativos na carteira, para também ver essa pulverização do crédito, né? Como é que a gente funciona. Tem indicadores também que é bem interessante de ver. A gente fez um estudo junto com o IPARTS para tangibilizar realmente como é que é esse apoio do BRDE, como é que é o resultado do BRDE medir na medida. Métricas com o IPAR, isso é importantíssimo. Então, ficamos a cada legal. R$1 financiado gera 1,20 real de valor adicionado bruto. Então, isso é bem interessante. No ano passado, geramos, com os financiamentos que a gente financiou, 90 mil empregos, 700 milhões em CMS. Importante. Então, isso é bem importante, né? E tem que estar escrito, tem que estar dito, tem que estar medido, Sim. né? Porque também não... E divulgado, né? E dar essa publicidade, né? O relatório visa isso, né? Que legal. Eu estou vendo aqui, que legal, olha, e muito bom material. Que é interessante também, o BRDE tem na sua missão também dar publicidade aos objetivos do ODS, né? Ele é signatário. E a gente também tem uma taxonomia própria para medir a nossa carteira de financiamentos, e 82% dos nossos financiamentos estão vinculados a algum objetivo dos ODS. Que joia, eu estava vendo justamente aqui os ODS. E isso está vindo numa curva crescente também. Bacana. Obrigado aí pelas explicações. Você fique atento, então. Busque lá as informações no site e diretamente no banco, logo na próximo bloco, ela vai dizer como que vocês acessam o BRDE. Já a gente volta com mais insights, histórias inspiradoras, informações importantíssimas que a Simone está trazendo aqui para a gente, que podem acender muitas luzes aí para você quebrar a sua lâmpada e inovar e resolver problemas. Fique por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo a Simone Camargo, que atua no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Simone, vamos falar agora um pouco mais sobre os projetos e os programas que você coordena. Você coordena projetos voltados à inovação e à sustentabilidade do BRDE. Fala dos desafios, né, desses projetos, desses programas, e já também trazendo esse primeiro, aí, um que eu conheci enquanto estive à frente, né, da Diretoria de Inovação no governo e também à frente da Secretaria de Pato Branco, o BRDE Labs. E parabéns, um belo projeto que visa fortalecer o negócio inovador no Paraná e no Brasil também, né? Fala desse projeto, desse belo projeto, então, primeiramente. Bom, o BRDE Labs realmente é um projeto muito importante para o banco e que traz muito
muitos bons resultados, acho, para todo mundo que participa nele, né? Ele foi criado, como eu tinha te falado antes, como uma alternativa ao não creditícia para fomento a todo o ecossistema de inovação. Então, o projeto existe, ele atende o banco todo, nos 3 estados, mas cada estado desenvolve o seu programa BRD Labs de acordo com as particularidades do estado. Então, eu vou falar mais do programa do BRD Labs no Paraná, como é que a gente desenha ele, mas a gente tem 3, tem um em cada estado, e a gente tem um site do programa, que é o brdlabs.com.br, e cada programa de cada estado estão lá também, com seus resultados, seus editais, com a forma como é que funciona. Certo. Bom, aqui no Paraná, a gente começou ele em 2020, então nós já estamos na 6ª edição, a gente faz o programa em ciclos anuais, e a nossa estrutura básica do programa é a seguinte: a gente convida 10 empresas paranaenses por edição para experimentarem inovação aberta. E realmente é um convite. A gente chama, não tem custo para a empresa que participa, a contrapartida da empresa é vir com suas equipes, trazer seus desafios para serem solucionados por startups. Então, ela tem a parte dela é trazer a hora homem, vamos dizer, para participar do programa. Então, essa é a ideia. Então, a gente conecta empresas a essas startups. As startups, a gente faz a conexão de startups no Brasil todo. Então, para ampliar as possibilidades de solução, a gente não se restringe à região sul, a gente amplia para o Brasil todo, com o seguinte detalhe que eu acho que também denota que o programa também trouxe resultados. A gente tem visto um crescimento das startups paranaenses na participação do programa. Então, a gente antes era São Paulo, Rio de Janeiro, hoje o Paraná, nos 2 últimos edições, já são os campeões de startups que trazem para o programa. Então, isso é bem interessante também, né? Para nós, como um banco de desenvolvimento do estado do Paraná, isso é um resultado muito bacana. Então, a gente conecta empresas com startups, e quem faz essa conexão técnica, essa curadoria técnica, que eu chamo, ele faz as empresas entenderem as startups e as startups entenderem as empresas, é a Hot Milk, que é o ecossistema de inovação da PUC Paraná. Então, a Hot Milk, a gente contrata a Hot Milk para fazer toda essa curadoria. E as empresas que participam, elas não só se conectam com startups, elas são capacitadas para esse relacionamento. Então, tem trilhas de formação que as empresas são preparadas para isso, e também a gente junta todos esses atores hoje, então já na 6ª edição, numa comunidade BRD Labs. Isso é bem interessante. Então, a gente tem 10 empresas de um lado, tem as startups que a gente chama, e a gente tem e essas startups que se inscrevem, nessas 6 edições a gente já teve 1.100 startups que se interessaram em participar do programa. Então, elas passam por um funil, né? Então, 1.100 se inscrevem ao longo desses 6 anos. Elas são chamadas para rodadas de pitch, são 10 por empresa por ano, então são 100 por ano, então são 600 startups. Sim. Depois elas duas passam por uma rodada de aceleração, e uma é feita uma rodada de imersão, 2, e uma para aceleração. E o objetivo do programa é que a gente fazer negócio. Então, a empresa tem um problema de um lado e a startup quer fazer negócio com a empresa, né? Ela quer. Então, esse é o objetivo principal. O nosso compromisso, o compromisso da empresa, quando ela entra no programa, a gente não pode obrigar ela a fazer uma POC, mas a gente obriga, né? É nossa contrapartida do nosso acordo, sim, que ela participe, que ela traga os seus desafios, que ela atenda a startup da melhor maneira, né? Com dedicação, para tentar, lá no fim, fazer uma POC. E esse momento que ela não pagou nada para participar, nesse momento, daqui para frente, se ela for fazer a POC, o orçamento passa a ser dela. Então, esse é o objetivo, fazer conexões para fazer negócios. Essa é a nossa... Que legal. Gerar nota fiscal, né? Gerar nota fiscal. Porque a ideia é fantástica, atendeu, atacou a dor, resolveu o problema, tá, mas ela tem que gerar o negócio, gerar o business, né? Exatamente. Muito legal. E nesse a gente já conseguiu 20 POCs, sim, nesses anos, e 10 contratos. Então, é interessante também para um assunto que ainda amadureceu bastante, mas também, sim, ainda está amadurecendo ainda. Né? E nesse amadurecimento, né, primeiro, parabéns, né, que legal esse fio condutor que já vem há 6 anos, ou seja, tem esse programa que
ok, está amadurecendo, mas já dá para dizer que está consolidado. Sim. Que resultados que tu pode trazer, né? Enfim, inclusive empresas, como é que está isso, né? Como é que funciona? Tem lá essa que acelera, é uma que acelera em cada um desses editais, digamos assim, né? Fala um pouquinho disso e das empresas, tem empresa paranaense, tem empresa de fora, traz alguns resultados para a gente. As empresas são todas do Paraná. Tá? Entendi. E a gente também divide, cada ano a gente traz, isso também é interessante falar, uma temática específica. Então a gente começou, nossa primeira edição foi em 2020, era agronegócio. Então a gente trouxe 10 grandes cooperativas do Paraná para participarem do programa. Depois, no segundo seguinte, foi mais voltado à indústria. Depois a gente pegou 2 anos que a gente fez voltados à inovação verde. Então, na área... Porque também são temas que são importantes para o banco, que a gente também quer fomentar, e quer inovação verde. No 5º ano, a gente deixamos transformação que nova manhã, a gente abriu um pouco para as empresas escolherem o que elas achassem que fosse mais estratégico no momento. E esse ano é inteligência artificial. Então é interessante também como com esse programa, a gente também fomenta assuntos bem importantes, né? A gente vai trazer... Estão na agenda internacional, global. Aí, né? Exatamente. Tá? Então, como resultado, a gente tem, como eu te falei, a gente fez 20 POCs e 10 contratos fechados. Em uma das edições, o próprio BRDE foi uma das empresas âncora também. Então, a gente ficou do outro lado como coordenador do programa e também como empresa âncora. E nessa oportunidade, então, a gente teve também essa experiência de experimentar do outro lado. A gente fechou 4 POCs, contratamos 2 startups e uma está em fase de contratação. Que legal. Inclusive, né, a gente já falou sobre isso, né, até já teve uma primeira indicação, nos indica essas empresas, essas que vocês, né, BRDE, consideram como empresas realmente com alto potencial de crescimento, que já estão entregando de uma forma concreta, que já estão realmente resolvendo problemas, né, do agro, da indústria, da sociedade, da cidade, de uma forma geral. Também creio que tem soluções dessas empresas para as comunidades inteligentes, aí, que é um tema bem relevante. Então, nos indique, isso é bem importante. Fundo Verde, tu falou ali da questão dessa linha, né, está conectado junto com o BRD Labs, como é que é esse fundo? Fala um pouquinho dele também. O Fundo Verde, isso é uma coisa importante. Dentro o BRD repensou, fez o seu planejamento estratégico de 2005 a 2030. Então, uma missão do banco ficou muito clara e muito fácil de gravar, que é apoiar quem produz e transformar vidas. E dentro dos legados que a gente quer deixar, uma é inovação, desenvolvimento de inovação, fomentar, e a outra parte a competitividade de maneira geral, mas projetos também na área de sustentabilidade. Essa questão da sustentabilidade, questões socioambientais, são super importantes. E dentro desse escopo, em 2023, o banco criou o que a gente chamou, um guarda-chuva também com o BRD Eletro, chamado do Banco Verde. O BRD é verde na sua marca e também é verde no seu coração, na sua alma, nas suas ações. E esse Banco Verde são ações de mitigação e de pró-desenvolvimento sustentável. Então, ele tem 3 eixos. Um é nossa própria ação, nas nossas emissões, na nossa atividade, o quanto que a gente provoca pressão no meio ambiente. A outra é no financiamento de projetos verdes, né? Então, energias limpas e sustentáveis, eficiência energética, correção de solo, para produzir mais com menos... toda essa área de bioeconomia, você produzir mais com menos terra, né? Então, todas esses a gente tem linhas disponíveis. E um terceiro eixo é o Fundo Verde. Então, o Fundo Verde é um fundo que é criado em cima do lucro do banco, 1,5% do lucro do banco é destinado para esses projetos do Fundo Verde. Então, são projetos a fundo perdido, né, de subvenção. Então, a gente apoia projetos Então, é um apoio efetivo lá na ponta. Da mesma forma que o BRD Labs, que também cada estado tem a sua autonomia para fazer as suas aplicações de acordo com suas características e particularidades, o Fundo Verde também. E aqui no Paraná, você não consegue fazer nada sozinho, isso é muito claro, né? Muito claro. Então, a gente faz parcerias para que esse recurso chegue de uma forma mais efetiva a quem precisa dele, né? Então, a gente já fez 3 projetos aqui no Paraná. O primeiro foi com a Fundação Araucária e a SET, para apoio a projetos de pesquisa na área de sustentabilidade. O Fundo Verde ele tem 8 eixos estratégicos, então, biodiversidade, proteção da água, agricultura. São 8 eixos que a gente
Conectados a essa vertical, esse tema. Né? Esse tema. Então, para apoio a projetos de pesquisa nesses trechos. O segundo Fundo Verde edital que a gente lançou foi com a Fundação Araucária, daí dessa vez voltado para projetos na Grande Reserva da Mata Atlântica, no recorte do estado do Paraná, então para promoção de turismo sustentável, também na conservação da biodiversidade, essa é uma questão bem importante também para a gente, e também essa valorização das comunidades locais, né? É você preservar, mas também gerar renda na preservação, né? Então, também... Legal. Esse mindset, isso é bem importante, a gente está finalizando o terceiro bloco, cuidar, sim, do verde, atitudes e projetos responsáveis, sustentáveis, né? Gostei muito da tua explicação, porém, sem travar o desenvolvimento, ou seja, esse equilíbrio possível, né? Então, gostei muito disso, até se puder explorar um pouquinho mais aí no último bloco, essa conexão com os ODS, dentro dos critérios do ISG, muito bacana. E nessa visibilidade desses programas, né, eu já reforço, contem com o programa Quebrando a Lâmpada, para a gente levar essa informação para todo o Brasil, lá na ponta, lá na startup, lá na empresa que tem a dor, lá no agro, enfim, contem com o Quebrando a Lâmpada para a gente, sabe, conectar esses belos projetos, tá bom, muito Simone? Bom. Conto sim. Fica por aí, meus nobres, para o nosso próximo e último bloco dessa conversa inspiradora com essa empreendedora e inovadora, mente brilhante, a Simone Camargo. O Quebrando a Lâmpada volta já. O presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari, participou do Congresso Agronegócio Global e destacou a importância da base técnica para garantir segurança jurídica no setor. Ele ressaltou o trabalho do IBAP Paraná e da APES, além do convênio com o Tribunal de Justiça, que já contribuiu para mais de 100 processos éticos. Ascari também reforçou que a atuação dos profissionais do sistema apoia diretamente a justiça e amplia a confiança da sociedade. Esses eventos cada vez mais aproximam o nosso conselho o pessoal ligado a essas questões jurídicas, no caso especificamente aqui do agro, porque eles precisam sentir segurança em que existe uma equipe, um conhecimento técnico-científico altamente qualificado, especialmente aqui no nosso estado, para que dê toda a sustentação jurídica a essas questões que nós temos aí ao longo dos tempos. Então, é um prazer enorme nós poder estar aqui e trazer esse nível de informação a esses profissionais que organizaram esse belo evento aqui e poder contar com o CREA e essa parceria que ela já vem de algum tempo aí com a OAB e CREA e que ela vai perdurar porque é extremamente importante para a sociedade saber que as decisões jurídicas elas passam por uma avaliação de perícia altamente qualificada pelos profissionais do nosso conselho. Estamos de volta ao último bloco, que pena, do Quebrando a Lâmpada, com a entrevistada de hoje, a Simone Camargo, uma conversa inspiradora. E agora a gente vai falar de futuro, sobre a inovação, sobre a sustentabilidade dentro dos projetos do BRDE. Do BRDE Labs, que tu já trouxe para a gente, do Fundo Verde. Quer dizer, como que o BRDE está se preparando aí para o próximo passo, seja amanhã, seja mês que vem, seja os próximos anos. Enfim, fala um pouquinho disso e, de novo, é muito importante o papel do BRDE, a quem eu agradeço fortemente a todos os diretores aqui, a ti, né, em especial que está aqui conosco, e sabe, um agradecimento especial aí ao Heraldo, ao Renê e a todos os diretores do BRDE, tá, porque eles estarem conosco nessa jornada, no Quebrando a Lâmpada, para levar essas informações lá na ponta. Fala um pouquinho do futuro, dos desafios, por favor, Simone. Voltando, então, ali ao planejamento estratégico, né? Então, dentro desses dois assuntos que a gente... Na verdade, são 4 legados, né? Um voltado para a competitividade dos estados que a gente atua, competitividade do empreendedor, então esse é uma preocupação não, é um ponto de reflexão, né? Outra, a questão das cidades resilientes, então esse apoio às cidades resilientes, à vida urbana, à vida nas cidades, a melhoria da vida nas cidades. A questão do fomento ao ecossistema de inovação, né? Transformar a região sul como mais ainda em polos de inovação e também a questão da sustentabilidade. Então, o nosso futuro
dentro do BRDE, estrategicamente, é nesse caminho que a gente está caminhando. Nessas questões de sustentabilidade, então, o banco ele abriu um portfólio muito grande de linhas para financiamento de linhas de projetos sustentáveis. O banco também, especialmente em relação à biodiversidade, ele é um membro da Coalizão Life. Então, a Coalizão Life é uma entidade que ela incorpora dentro dos negócios aquela questão de não basta preservar, mas você também tem que gerar negócios. Mas a biodiversidade, essa preocupação com o planeta, com questões socioambientais, tem que estar voltado aos nossos projetos, né? Às nossas ações internas e também aos nossos projetos e também ao nosso corpo funcional. Então, a gente está criando também dentro das agências núcleos de sustentabilidade para também trazer essa temática para as nossas ações internas, para nossas ações nos financiamentos e também ao fomento a toda essa rede de clientes e de entidades que a gente se relaciona, né? O banco, ele é um catalisador, vamos dizer. Sim, tem muitos parceiros, ele tem muita possibilidade de levar esses temas para frente. Em relação à nossa carteira, por exemplo, daí indo para a inovação, então, a gente também está começando, quando a gente participou do BRD Labs, as 2 startups que a gente já contratou é justamente para avaliação da nossa carteira de financiamento, tanto questões de risco climáticos, dentro da carteira e também as emissões dos projetos, emissões de gás de efeito estufa da nossa carteira financiada. Então, nossa ideia primeiro a gente tem que medir para depois traçar estratégias mais objetivas. Exatamente. Uhum. Então, com essas 2 startups, a gente vai medir a nossa carteira, já está medindo, para traçar estratégias de como mitigar o efeito dos nossos financiamentos. A ideia seria descarbonizar a carteira. Então, essa é a nossa visão de futuro nesse sentido. Outro aspecto importante também, dentro dessas nossas parcerias, a gente, para o BRD Labs, a gente estamos estruturando um programa daí voltado para a genômica do agro, que também é um tema bastante inovador. E relevante. Relevante. Então, fazer essa aproximação com esse assunto, com os atores aqui do Estado, com as ICTs do Estado também, e com o Diptex daí do Brasil todo. Então, daí são projetos já mais complexos. Vamos dar um salto de conhecimento também com assuntos complexos como a genômica no agro, né? Então, essas são as nossas... No momento, são essas nossas visões. Não, bacana. Eu estava dando uma olhada aqui em algumas questões importantes. Uma delas é a tua visão, né, enquanto, líder aí de projetos super importantes na frente daí no BRDE, sobre capital humano, sobre as competências técnicas e também de governança. Como que a Simone Camargo, bem como, né, o BRDE trabalha essa questão? Uma época do Brasil que tem um déficit muito grande de profissionais em diversas áreas. Você comentou da importância de uma das verticais, que é a IA. Fala um pouquinho disso, como que o BRDE está vendo isso, se tem algum programa. Porque o próprio processo do BRD Labs, ele acaba sendo bem didático-pedagógico, ele acaba ensinando também. Mas como é que está essa questão? Como que o BRDE está vendo isso? Esse déficit de profissionais, né, na área de programação, nas diversas áreas. Acho que em todas as áreas hoje faltam vendedores no Brasil, né? Sim. Mas como é que vê esse ligado à inovação, ao desenvolvimento de tecnologia? Esse assunto, quando a gente faz o BRD Labs, a gente não só capacita as empresas, como a gente também traz à tona os assuntos, né? Então, a gente capacitou as empresas na área de inteligência artificial e todos esses assuntos pertinentes. Mas, na minha visão também, uma questão que é muito importante, por mais desenvolvimento em tecnologias, a gente também, eu acho que cada vez está mais importante as questões humanas, né? Então, essa capacidade de aprender, de estudar, de ser criativo, né? De você ser, às vezes parece meio piegas, mas ser empático, você entender o seu redor. Importantíssima, a empatia realmente é fundamental. Né? Então, isso a gente tem, a gente também trabalha esses pontos também internamente. Tem uma figura dentro do banco, dentro do BRD Labs, que é bem importante também, que é o padrinho do BRDE. Então, são funcionários do BRDE, cada funcionário acompanha uma empresa que participa. Engaja. Essas questões da cultura de inovação é um fator importantíssimo e nas nossas entrevistas,
para finalizar o programa, isso salta muito, de como a cultura de inovação foi transformada. Que é difícil você medir também com número, Sim. mas no relato, como dentro das empresas que o BRD Labs passou, como ela impacta nessa cultura de inovação. Então, vários relatos, por exemplo, quando a gente fez programa sobre sustentabilidade, não só a inovação, mas também a sustentabilidade. Tem relatos de não, a sustentabilidade, essa questão da sustentabilidade começou a partir da participação no BRD Labs. A questão da inovação, essa possibilidade, eu acho que o BRD Labs também é como se ele abrisse uma janela. Nossa, quanta coisa está acontecendo aí no mundo, né? O que eu posso fazer? E eu estava numa Exatamente. bolha, né? Ou seja, que legal. Nós, inclusive, como participantes uma forma geral, âncora, né? Sim. Né? Então, essa cultura de inovação, isso é um resultado, ele é fluido, mas ele é concreto do programa. Assim. Isso ele tem... claramente, a gente consegue esse efeito dentro do programa. Que bom te ouvir, né? Eu tenho um amigo, você deve conhecer o Hélio Carvalho, é um precursor da área de inovação, né? Foi professor da UFPR, é envolvido com muitos projetos, outros com o Zaki Akel também, enfim, foi reitor do UF. E ele fala muito disso, né? O caminho da cultura da inovação. É muito bom te ouvir quando nessa questão pedagógica, né? Através do BRD Labs, tu cria essa cultura de inovação, esse mindset, né? Essa mentalidade de resolver problemas, no final das contas, Exatamente. Né? E, obviamente, gerar nota fiscal, mas resolver problemas efetivamente, então... E não necessariamente, assim, com soluções do arco da velha, né? Exatamente. Parar para pensar, Legal. Né? Você ter tempo para pensar, você refletir, Isso também é dado no programa, ferramentas. Legal. Quando você pensa no desafio, pensar no desafio é o ponto crucial do programa. Parar para pensar no desafio. Qual é o meu problema, né? Você não fica ligado na solução, você pensa no problema. Então, são várias sessões para chegar no desafio, para pensar no desafio. Então, são ferramentas que são ensinadas, tem consultores individualizados, empresa por empresa, que traz essa cultura, traz essa metodologia, faz pensar, faz parar. É muito... Isso é outra riqueza que eu acho do programa tem também, como são 10 empresas participando ao mesmo tempo, então você vê que tem problemas que são comuns, mas também tem soluções que uma teve uma ideia, outra não teve. Tem uma troca muito... Que legal. Compartilha soluções, constrói, cocria, né? Exatamente. Tem muita troca dentro do programa. Legal. São 10 programas de inovação aberta dentro de um, né? Porque são 10 empresas diferentes fazendo seus projetos, né? O Patel, né, que é o indiano lá, ele fala muito das competências, né, que já não é mais do futuro, já é do de hoje. Cooperação e colaboração são duas que ele fala, junto com a inovação. Ninguém cria nada sozinho, tu acabou de comentar aqui, Possível, né? Sozinho tu vai ali na esquina, né? Junto vai muito mais longe, mais alto. A gente está quase chegando ao final do programa, né? Então eu queria ouvir mais algumas coisas assim, bate pronto contigo. A questão, as aspas da Simone Camargo, a mensagem lá pro jovem, pro universitário, pro microempresário, sobre a questão, e aí com o contexto do BRD Labs também, e do BRDE, as aspas da Simone, para esses que estão lá empreendendo, ou estão pensando em empreender, ou não estão conseguindo decolar com a sua empresa inovadora. As aspas da Simone. Olha, eu acho que é uma questão de persistência também, né? Eu acho que você tem que insistir, tem que perseverar nos seus objetivos, nos seus projetos. O BRDE tem instrumentos de apoio. O BRD Labs é um instrumento de apoio também muito interessante, que talvez não é o financeiro, mas esse conhecimento do Smart Money. Né? Outra coisa que o BRD também, ele propicia conexões, não apenas startups, empresas, que já é muito interessante para uma startup, por exemplo, experimentar a sua solução num problema real, de uma empresa... Então, isso também já aconteceu também de... Porque às vezes, por si só, ela não consegue chegar. Tem uma muralha na frente. Via BRDE, ela chega... Ela chega, já teve soluções que pivotaram o produto para melhor, baseado numa necessidade real de uma empresa que está ali do outro lado também, precisando daquilo, né? Bacana. Simone, a gente está chegando ao final. Como que as pessoas acompanham aí o BRD Labs, o próprio BRDE, pelo site, pelas mídias sociais? O que tu pode dizer assim? Qual que é o caminho? Acho que é tranquilo lá, digitou BRDE, já vai... Nós temos o site do banco, brde.com.br, onde tem os relatórios, demonstrações financeiras, as linhas que a gente atua. Inclusive, a entrada para solicitação de financiamento é feita pelo site do BRDE. Então, o caminho para a entrada no banco via financiamento é feito pelo site.
Em relação ao BRD Labs, a gente também tem um site específico, brdlabs.com.br. Você entrando lá vai ter a divisão dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Inclusive, às vezes a pessoa acha que se inscreveu no programa Santa Catarina, está inscrito no do Paraná também. E não é, eles têm datas diferentes, formatos diferentes, então tem que estar bem atento nessa questão. Lá no site do BRD Labs tem um resumo de todas as edições, então os desafios que já foram lançados, as empresas que já participaram. Esse é só um parênteses também. A gente normalmente não repete empresas, mas dos 2 últimos anos a gente abriu a oportunidade. E as empresas quiseram voltar. Então também isso é um sinal claro que foi positivo. E tem startups também que participam já participaram de mais de uma edição do programa, né? Então isso também é um sinal de que o programa ele traz benefícios, né? Traz resultados para todo mundo tem que ganhar, né? Tem que ser bom para todo mundo, né? Exatamente. Simone. E lá você vê tudo. Não, que bacana. Simone Camargo, muito obrigado. Eu que te agradeço. C'était incroyable, cet entretien avec vous lá no programa Quebrando a Lâmpada. Foi incrível esse bate-papo com a gente, contigo. Transmita aí os parabéns, né? Primeiro a ti, né? Pelo belo trabalho que você está fazendo e a todo o time do BRDE, né, os diretores, a todo o time. Leve essa ideia do Quebrando a Lâmpada lá pro BRDE. Vocês estão conosco nessa jornada. E conte conosco para dar essa publicidade a esses belos projetos responsáveis, sustentáveis, de fomento, que é uma parte importante lá do radar das empresas inovadoras que estão iniciando, principalmente, Sim. que sem o recurso financeiro, às vezes, ela não consegue decolar. Então, muito, muito obrigado. E está sempre convidado a retornar aqui no Quebrando a Lâmpada, tá bom? Eu que te agradeço, é um prazer. E vamos estar sempre perto, porque a divulgação, as conexões são sempre importantes, né? Para todos os lados. Legal. Muito, muito obrigado, tá bom? E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos a nossa convidada, Simone Camargo, e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa que é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. De coração, muito, muito obrigado, BRDE, de estar conosco nessa jornada para colar essa inovação e esse empreendedorismo do BRDE ao programa Quebrando a Lâmpada, que vai para todo o Brasil e para mais de 180 países. Muito, muito, muito obrigado, BRDE. E também agradecer, obviamente, ao CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Obrigado ao CREA de estar conosco também nessa jornada de desenvolver, inspirar, discutir e desenvolver o mindset, a mentalidade da inovação, para a partir da inovação resolver problemas, melhorar a qualidade de vida e ser feliz. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube, o Quebrando a Lâmpada, no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa. Quebre a sua lâmpada, inove, resolva problemas e seja feliz. Muito, muito obrigado. Merci beaucoup. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.